Bem-vindos a esta sexta-feira no programa Algo a Mais e hoje vamos falar sobre o Dia do Consumidor, que foi dia 15, mas que aqui a gente vai abordar vários assuntos que sim, a gente pode parar, pensar, refletir o que vale a pena comprar, o que não vale e também todos os nossos benefícios em relação a esse Código de Defesa. E para isso estou aqui com os advogados Rodolfo Schmidt e Tobias Moresco Toleschini. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar o nosso papo, gostaria, como sempre, de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça de segunda a sexta-feira. Então, ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. No RP, no bairro São Cristóvão, você encontra então essa super promoção que a cada R$ 100 em compras, você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 quilômetro. A Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E a Lojas Regla, a qual me veste aqui nos programas Algo a Mais, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. Então, um agradecimento especial a todos. Agora, as minhas boas-vindas vão para os guris que estão aqui comigo, ao Rodolfo, ao Tobias, sejam muito bem-vindos. Muito Rodolfo. obrigado. Muito obrigado, Laura. Bom dia. Bom dia, doutor Tobias. Bom dia ao nosso telespectador de casa. Sempre um privilégio voltar a essa emissora. Maravilha. Tobias, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom Obrigado pelo convite, doutor Rodolfo, ilustre presença, a quem eu tenho um grande apreço, um reconhecimento como um profissional. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Para tratar de um assunto tão importante. Com certeza. E pois é, a gente tem toda essa... hoje a gente vai falar com vocês e que bacana a gente poder ter dois advogados que podem estar abordando um assunto que, sim, vamos abrir a questão de compras gerais, a gente vai falar sobre, e inclusive aqui em off, o pessoal estava dizendo, compras na internet, compras internacionais, então, como é bom a gente saber que temos um respaldo também em relação a outros tipos de compras, mas a gente vai entender certinho como tudo isso funciona. E sobre o Dia do Consumidor, e falando sobre o Código de Defesa do Consumidor, eu gostaria, Rodolfo, que tu falasse para nós um pouquinho sobre quando surgiu, com qual intuito, como que surgiu, porque a gente sabe que já sofreu mudanças desde, né, e também sobre o dia 15 de março. Na verdade, Laura, o que acontece? O direito do consumidor, a primeira aparição dele no mundo, ela partiu dos Estados Unidos, nos anos 60, mais precisamente ali no ano de 1962, onde o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ele verificando a necessidade, então, de uma maior proteção à saúde e à segurança, a próprio punho enviou uma carta para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, para a ONU. Né? Então, essa carta ela foi recebida com muito bons olhos. Né? Só que acontece o quê? Como era uma matéria relativamente nova, demorou um certo tempo para que o direito do consumidor se tornasse uma garantia mundial na Carta da ONU, que veio acontecer por volta de 20 anos após, ali em 1984, 85, para ser positivado junto à ONU. Acontece o quê? Passaram-se cerca de 5 anos e aí então o Brasil veio a editar então o seu Código de Proteção e Defesa do Consumidor em 11 de setembro de 1990. Para você ter a ideia, nós estamos há mais de 30 anos já trabalhando com essa relação de equilíbrio entre consumidor e fornecedor, e esse 15 de março se origina então de toda essa miscelânea de fatos. Certo. E como a gente pode ver sobre essa necessidade de existir um Código de Defesa do Consumidor, Tobias? O Código de Defesa do Consumidor, Laura, ele veio para regulamentar
todas essas situações, as práticas do dia a dia, e, ao nosso ver, ele cumpre um papel de suma importância na vida das pessoas, nas comunidades e, inclusive, para o Poder Judiciário, porque é preciso que seja normatizado para saber como resolver aquela situação, qual é a melhor decisão a ser tomada. E no dia a dia das pessoas, então o Código do Consumidor, ele regulamenta de forma que o consumidor ele possa ser ouvido, ele tenha como demonstrar a sua versão dos fatos e exigir os seus direitos. E ao mesmo tempo, por outro lado, pela visão do fornecedor, para que o fornecedor então seja cobrado de forma adequada e não a qualquer modo. Então, essa regulamentação ela é muito importante Com para a certeza. sociedade e para a solução de problemas e até para evitar muitos problemas. Não, com certeza. E como a gente vê, Rodolfo, essa questão de comissão de OAB também com o direito do consumidor. O que acontece, Laura? Nesse triênio 2022-2024, eu estou como vice-presidente da nossa subseção aqui da OAB. Aqui vai um abraço a toda a nossa classe da advocacia, na pessoa do Dr. Maurício Tonon, então presidente. O que acontece? Nessa função de vice-presidente, faz parte das minhas atribuições, então, coordenar as comissões, né? E a Comissão do Direito do Consumidor é uma delas. E está aqui presente o nosso presidente dessa comissão. Então, por que a gente verificou a necessidade dessa criação? A gente verificou o quê? Órgãos do nosso município, PROCON, né, que via de regra resolve as demandas extrajudicial, ou seja, sem precisar entrar com uma demanda no fórum, até para desafogar de um certo modo o Poder Judiciário, né? Temos o Conselho do Consumidor, o CONDECOM, né, que também é presidido por um nosso colega, né, da OAB, o Dr. Felipe. Então, assim, para que serve a comissão da OAB no sentido do consumidor? Para aproximar essas relações. Onde a comissão em si formule palestras, debates, enfim, que o tema nunca saia de moda e que sempre esteja na pauta, tanto do consumidor quanto do fornecedor, mas também de toda a sociedade que vai fazer uso desse importante diploma legal. Presidente, então, da comissão, como tu vê essa questão de relação entre a questão do consumidor e do fornecedor? Porque a gente sabe que, por vezes, o consumidor tem ideia de que sim, ele está correto dentro das possibilidades dele, e da mesma forma o fornecedor. Então, na realidade, tudo isso é algo para que se possa trabalhar o bom senso dentro de todas as vias, é isso? É isso. Acho que essa questão é aliada ao que eu comentei antes, a normatização dessas relações. Então, o que nós vemos no dia a dia, na advocacia também, no dia a dia dos clientes, dos consumidores, é que muitas vezes o consumidor deixa de formalizar determinado ato, deixa de proceder à contratação de um advogado ou de alguém profissional para montar um contrato e faz o negócio. No momento do negócio, tudo ok, e depois quando dá o problema, mas eu combinei tal situação. Então, o que nós vemos no nosso dia a dia, o que a gente percebe no dia a dia das relações de consumo, é que muitas vezes faltam produção de documentos, produção de provas. Então, por exemplo, para a gente sair da teoria, vamos para a prática, ficar mais fácil, eu vou contratar, por exemplo, a compra de uma máquina, e às vezes tem-se aquele contrato padrão, mas existem especificações que são do negócio, algumas coisas que estão combinadas ali no momento, e tem que ser documentado isso, porque depois, se for dar problema, se houver algum problema, tem como ser resolvido com muita mais facilidade.
Não fica a palavra de um ou de outro. Vou contratar, uma casa, uma obra, um pavilhão. Então, o que acontece às vezes? Fechei a obra, o valor é X, o projeto está ok, o memorial descritivo da obra ok, mas e aquelas minúcias? Aquilo que foi combinado, aquele detalhe, sabe? Tem que haver um contrato, porque depois, quando dá o problema, então cai no judiciário e fica em cima da prova testemunhal. Então, e aí fica difícil, tanto para os advogados quanto para o juiz, né? E para o cliente também, de buscar aquilo que foi combinado. Então, a gente vê essa importância da normatização, né? E aí o que acontece? Você comentou da boa-fé. Muitas vezes a pessoa vai na boa-fé, mas a evolução do nosso Código de Defesa do Consumidor e do Poder Judiciário e da sociedade como um todo, hoje nos faz conduzir os atos da nossa vida mediante documentos. A vida hoje é muito mais burocrática do que era há 20, 30, 50 anos atrás. Por vezes, as pessoas fazem negócios sem formalizar documentos, ainda com aquelas práticas. E depois isso se torna um problema. Então, no meu ponto de vista, o consumidor hoje tem que ficar bastante atento, porque tem direitos, tem os seus direitos, e são muitos. Ele tem como se proteger, mas para se proteger tem que haver a prova documental, que isso vai facilitar a solução daquele problema, vai facilitar muitas vezes que sequer chegue ao judiciário o problema, porque daí tu senta com o teu fornecedor, com quem tu negociou, pessoa física, pessoa jurídica, né? E olha, aqui está o que a gente combinou. E muitas vezes isso evita que se torne um litígio judicial. Tá certo. E agora eu queria fazer uma pergunta, porque foge um pouquinho do fornecedor CNPJ para o consumidor final, certo? Hoje a gente tem muito essa questão de pessoas desapegando na internet. Então a gente vê que o pessoal está desapegando. Muitas vezes é um imóvel, muitas vezes é um carro, muitas vezes é um equipamento. Então tem muito essa história que o pessoal tá. Porque eu digo, além de roupas, calçados, enfim. Então a gente vê toda essa gama de pessoas que estão fazendo esse trabalho que são coisas maiores e se chama o desapego. E isso pode ser formalizado, a gente pode levar isso ao direito do consumidor, por exemplo, pensando nesse lado de que eu não estou falando de um CNPJ vendendo para um... Porque daí eu tenho uma troca de carro, e aí o carro pode vir diferente do que eu imaginava, ou, por exemplo, só olhei por cima, mas né, um mês depois ele me apresentou outros problemas, enfim. Na verdade, Laura, essa é uma questão bastante debatida nos tribunais. Tá? No Código do Consumidor, existe uma teoria chamada de finalista. Ou seja, para que o consumidor seja assim rotulado, ele precisa então se enquadrar, tanto como consumidor quanto fornecedor, nos artigos 2º e 3º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, primeiro de tudo. Segundo, o consumidor tem que ser o destinatário final daquele serviço ou produto comercializado. Vamos lá. Quando acontece esse chamado desapego, nós estamos tratando de um direito entre um particular que desapegou de algo contra outro particular. Então, salvo o melhor juízo ou entendimento, nós vamos ter que aplicar um outro código nessa relação, que é o Código Civil Brasileiro de 2002, porque aqui nós estamos tratando de dois interesses particulares. Tá, mas então a pessoa primeira comprou o produto, comprou esse serviço, vai revender, não faz nem um mês que ela estava com esse produto. O que ela faz? Bom, aí sim, essa primeira pessoa, se achando lesada, entra com uma ação, se for o caso, regressiva contra aquele fornecedor que lhe vendeu esse produto ou prestou esse serviço. Vamos lá. É uma questão muito debatida nos nossos tribunais, Laura. Eu estou na 10ª temporada prestando serviços aqui no Juizado Especial Civil da Comarca de Nova Prata.
4 anos eu fiquei como conciliador civil e agora já fazem 6 que eu estou na condição de juiz leigo. E eu fiz um levantamento próprio, né, de que cada 10 ações judiciais nos juizados especiais, que eram aquele antigo chamado de juizado de pequenas causas, para que o pessoal possa entender de uma maneira clara, cada 10 ações, 6 envolvem telefonia, 3 envolvem questões de seguro, e uma, aí sim, como o Dr. Tobias falou, defeito na máquina de lavar, vícios ou fatos do produto, para que se tenha uma real dimensão dos problemas que hoje são enfrentados pelo consumidor. Então, resumindo, para que seja aplicado o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, existe sim a necessidade que aquela pessoa seja final em relação a quem lhe vendeu ou prestou um serviço. Senão vai ser aplicado o Código Civil. Tá certo. Muito bem. Então, sendo esclarecidas várias dúvidas aqui, a gente vai continuar com o nosso programa, porém agora a gente vai para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna com esse programa Algo a Mais desta sexta-feira. Fica conosco. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Movie Art apresenta 2 pesos, 1 medida. Stand-up com Léo Ferreira e Victor Amar. 18 de março, sexta-feira, às 19 horas, no Movie Art em Nova Prata. Vocês vão ficar olhando pro Amar. Ele vai ficar mexendo a boca e vai ser como se ele estivesse falando. Tá? Eu vou me esconder. Adquira agora o seu ingresso pelo site simpla.com.br ou no Movie Art Cinema em Nova Prata. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta sexta-feira. Hoje a gente está falando sobre um papo que é bem importante para todos nós. A gente aproveitou a alusão ao dia 15 de março para poder estar aqui e falando sobre o Dia do Consumidor. Então, estou aqui com os advogados Rodolfo Schmidt e Tobias Todeschini, que estão nos explicando toda essa questão dos nossos direitos e como se move tudo isso. Agora, a gente está entrando numa outra parte dessa nossa conversa,
que eu acho que é bem importante a gente abordar, Rodolfo. O que fazer quando um direito é negado ao consumidor? Na verdade, toda a nossa teoria do primeiro bloco, ela se aplica de maneira prática nesse momento, né? O consumidor, ele se vê muitas vezes sem chão, não sabe a quem recorrer, e isso, só fazendo um gancho com a nossa primeira fala, é um dos objetivos pelos quais a Comissão do Consumidor existe, né? Para que essa política pública de informação ao consumidor, para que ele saiba o que fazer, ela de fato saia do papel. Porque, tudo bem, temos um Código de Defesa e Proteção do Consumidor regulamentado. Ótimo. Como aplicá-lo? Enfim, nós temos aqui a nível local, no nosso município de Nova Prata, o PROCON, né? Então, as reclamações elas podem e devem ser registradas caso o consumidor que se sinta lesado, ele busque então a reparação pelo seu direito, né? Também tem a parte do serviço de atendimento ao consumidor, o SAC, o próprio SAC de cada empresa, de cada prestador de serviços, né? Que também pode ser acionado. Bom, mas se nada disso resolve, aí sim, a nossa opinião, né, acho que homogênea, né, Dr. Tobias, é pela procura de um profissional, a procura de um advogado, para que possa melhor auxiliar essa pessoa a o que fazer, né? O meu produto deu defeito, o meu serviço não foi prestado a contento, tem vício de quantidade no que eu comprei, tem um vício de qualidade, aquilo que eu comprei não superou as minhas expectativas, enfim. O juizado especial cível é a primeira porta do consumidor, né? Aquilo que eu falava vulgarmente do juizado especial de pequenas causas, antigamente. Por quê? É um rito mais célere, porque o consumidor ele procura rapidez e agilidade na resolução do seu problema. Então, o juizado ele tem esse fator. O advogado, se for em causas de mais de 20 salários mínimos, é obrigatória a contratação desse causídico para que mova esse processo. Até 20 salários mínimos, o próprio consumidor pode se encaminhar ao balcão do fórum e fazer a sua reclamação judicial também. E o que acontece, Laura? Já de pronto é marcada uma audiência, né, onde existe a tentativa de conciliação entre as partes, né? Não havendo conciliação, né, é marcada uma nova audiência de instrução e julgamento, até o Dr. Tobias falava, né, prova testemunhal, prova documental, obviamente a empresa pode se defender até por conta do contraditório e da própria ampla defesa, e aí sim entra o papel do juiz leigo para que promova um parecer a ser depois homologado pelo nosso meritíssimo juiz-presidente aqui da comarca, o Dr. Márcio Paranhos Dias. Então, mais ou menos, esse é o passo a passo a ser enfrentado pelo consumidor na resolução do problema. Tá certo. E também agora então tem uma outra situação, Tobias. Quando uma pessoa se arrepende da compra, porque daí a gente sabe que existem algumas questões que por internet, né? Mas eu quero saber se também no ao vivo eu comprei e me arrependi, levei para casa e quero voltar. Como funciona tudo isso? Certo, essa é uma dúvida frequente, é uma situação que é muito questionada pelos consumidores, enfim, e é muito simples, tá? O direito ao arrependimento, que é o famoso direito dos 7 dias, popularmente nominado, ele existe para compras à distância. Então, eu contratei um serviço por telefonia, por ligação, eu comprei um produto na internet, muito o e-commerce, né, que hoje cada vez vem crescendo mais. Então, aí, nesse momento, se aplica para esse tipo de situação o direito ao arrependimento, tá? Por quê? Porque a pessoa não viu o produto, a pessoa não tateou o produto e muitas vezes, tratando-se de um serviço, não teve o olho no olho, aquele diálogo mais próximo. Então, aí se aplica o direito ao arrependimento, desde que exigido dentro dos 7 dias.
nas compras ou contratações de serviços presenciais, onde o consumidor vai até a loja, o estabelecimento, vai na empresa, vai até determinado escritório contratar serviço determinado, não existe amparo legal. Não existe esse direito ao arrependimento, porque ali tudo lhe foi posto, tudo lhe foi esclarecido, o que foi perguntado foi esclarecido. O que a gente vê na prática é que muitas vezes, eu comprei, por exemplo, eu comprei uma roupa, um tênis na loja presencialmente, não gostei, eu comprei determinado produto, vamos imaginar uma geladeira, comprei lá na loja e me arrependi, não é aquilo que eu queria. As pessoas voltam, normalmente conversam e como uma forma de manter um bom relacionamento com o cliente, como uma forma de, vamos chamar assim, de fazer uma gentileza ao cliente para manter o bom relacionamento, o lojista costuma a trocar, mas não tem obrigação. Faz porque quer manter um bom relacionamento para fidelizar aquele cliente. Claro. Mas no presencial não existe direito ao arrependimento. Então, tu vê como, por vezes, a gente se confunde, porque hoje, como existem formas de comprar, vender, então é por internet, é estar na loja física, a gente acaba por muitas vezes achando que o que está valendo por internet está valendo também no... Então, a gente sabe que os 7 dias tu pode receber o teu dinheiro de volta, né? Sim. E aqui, então, o pessoal gentilmente faz a troca por outro produto. Isso. Então é bom saber disso. E para que a gente possa entrar um pouquinho mais nessas vendas e compras por internet, porque daí a gente tem toda uma situação. Quanta gente tá com o celular na mão e compra o tempo inteiro, então recebe mercadoria o tempo inteiro. Muitas coisas consegue resolver quando tem alguma coisa que dá problema, mas muitas coisas não. Então, como a gente vê essa questão de poder, porque muitas vezes tu compra por um site que ele está intermediando e ele faz com que vocês se acertem, por exemplo, entre quem está vendendo e quem está comprando, mas muitas vezes não. Então, a gente sabe que isso é algo que pesa demais, porque o pessoal hoje em dia está direto nas compras por internet, Rodolfo. Na verdade, o que acontece, Laura? Eu verifico, obviamente que nós estamos falando dos buscadores, né? Existem muitos bastante conhecidos, né, na internet. Eu costumo empreender em meus julgados, em meus pareceres, a responsabilidade solidária entre esse intermediador e essa empresa ou prestadora de serviço. Eu explico o porquê. Obviamente, aquela que produz o produto a ser comercializado ou aquela que presta serviços, ok, ela está recebendo por isso. Mas o intermediador, a meu ver, e salvo o melhor entendimento, não tem como se eximir também dessa responsabilidade, porque nessa transação ele também já oferiu lucro, né? Então, a alteridade do negócio, ela é um requisito que não pode ser passado ao consumidor, porque quem tem o lucro dessa prestação de serviço, da comercialização desse produto, é o intermediador e o fornecedor. Bom, a demanda, se for o caso, ela deve ser ajuizada pelo advogado desse consumidor que se acha lesado, em desfavor tanto da empresa quanto dessa pessoa, enfim, jurídica que fez a intermediação desse negócio, né? Mas tudo isso, essa compra pelo e-commerce, celular, telefone, a gente também vê bastante ainda pela televisão, a revistinha de produtos, né, de beleza. Então tudo isso é considerado compra fora do estabelecimento comercial da empresa, né? E com isso crescem as tentativas e também os golpes consumados. Então é muito bom que o telespectador de casa tenha conhecimento de que um golpe bastante praticado nos dias de hoje é a fraude e a simulação de um site conhecido, né? Em demandas do escritório, nós verificamos que, exemplo concreto, né?
o cliente se direcionou a um site de arremate, leilão de veículos. A um primeiro momento foi tirando print de tudo isso, né? Porque sempre tem aquela desconfiança natural. E verificou que aquele site não condizia com a realidade de um site normal. Mas, quando ele foi se dar conta disso, ele já havia feito o depósito do sinal de mais ou menos 30 mil reais pela aquisição daquele carro. E aí vem até o escritório. Rodolfo, o que a gente faz nisso aqui? Aí na condição de advogado, né? O que a gente faz com isso aqui? Fui procurar CNPJ, não existia. O depósito que ele fez era para uma pessoa física, se não me engano, lá de Goiás. O dinheiro, a gente entrou em contato com o banco, já havia sido sacado numa agência na Bahia. Então, verifiquem, pessoal, o quão difícil é para o consumidor reaver esses valores. Então, o melhor conselho, a melhor advocacia possível no negócio é a preventiva. Porque depois a paliativa nem sempre se consegue o objetivo de pegar esse dinheiro de volta. Pois é, porque é difícil saber o que realmente é correto ou não na internet, né, Tobias? É difícil. Ao mesmo tempo que o e-commerce ele faz parte da evolução da sociedade, hoje faz cada dia mais parte do nosso dia a dia das compras, como vocês estavam comentando, compra muito pelo celular, faz a compra aí rápida e ágil, traz praticidade para a vida, para o dia a dia de todos. Sim, porque né? funciona por muitas vezes. Funciona muito, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que essa parte do e-commerce ainda tem muito a evoluir nessa questão do consumidor, da proteção, inclusive a parte de fiscalização, né? Enfim, pelos órgãos do governo, que deveria ser assim um pouco mais rígida, poderia e também está evoluindo nesse ponto, né? Então, para evitar esses golpes. Certo. E nesse quando, sentido. então, pelo que deu para entender aqui, pelo que foi posto, quando a gente compra por um site intermediário, por exemplo, eu vou citar aqui Mercado Livre, OLX, enfim, eu posso entrar contra eles, porque eles fizeram a intermediação do E negócio também ou não? Contra Porque a o outra site pessoa e pode- também contra o fabricante. Certo. Comprou um tênis da marca X, sem Aham. mencionar, né? Pode acionar o Mercado Livre e também o fabricante daquele produto. Certo. Então, Concorda, doutor? Concordo. certo, porque quando eu penso também, né, porque o Mercado Livre tem muita questão de fornecedores que são CNPJs mesmo. Já na questão da OLX, não, eu tenho essa questão de compra de qualquer coisa através só do intermediário e o cara lá do outro lado é um CPF também, né? Então é essa questão que muitas vezes essa pessoa some. Então eu não tenho nem aonde encontrar ela. Ela conseguiu dar um bom golpe. Então aí eu fico, pelo menos eu tenho um amparo sabendo que quem tá fazendo essa. Aí eu posso entrar em contato com eles, então. Isso. Perfeito. E acredito que uma dica importante que nós podemos dar para os telespectadores, né, para o pessoal, é sempre ficar atento quando o valor do produto está muito abaixo daquilo que é de mercado. Então, assim, muitos golpes, e podemos dizer, acho que a maioria deles, dessas fraudes, acontecem quando a proposta está boa demais. Sim. Assim, extremamente 50% do valor do produto, né? Então tem que ficar atento, tem que também ficar ligado, porque existem propostas boas, mas com certa medida, né? E é nesse ponto que acaba caindo na fraude. E de um modo certo. complementar, né, doutor? O que pode também servir de dica? Que, além da desconfiança pretérita ao negócio, tem um modo paliativo aí, sim, né? Quando se perfectibilizou o golpe, que além da busca pela reparação civil, ou seja, pelo dinheiro, que essa pessoa também se encaminhe até a delegacia de polícia mais próxima, registre essa ocorrência, até porque nós estamos
de frente a um estelionato, em tese. Uhum, tá certo. Nossa, então é muito bacana a gente poder pontuar todas essas questões, porque às vezes a gente parece que a teoria ela é muito bonita, né? Tudo que está na teoria é muito legal, mas quando a gente pode parar e ver várias situações que são corriqueiras aqui, tanto na vida de todo mundo da comunidade. Então eu vejo que para quem compra na internet, para quem compra por revistinha, para quem compra, né, na loja física, como é importante a gente saber realmente de tudo que sim a gente tem a questão de poder rever, a gente tem os nossos direitos, mas nós temos os nossos deveres também. Então, pessoal, fica conosco, a gente vai para mais um breve intervalo comercial e a gente já retorna. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Movie Art apresenta 2 pesos, uma medida. Stand-up com Léo Ferreira e Victor Amar. 18 de março, sexta-feira, às 19 horas, no Movie Art em Nova Prata. Vocês vão ficar olhando pro Amar. Ele vai ficar mexendo a boca e vai ser como se ele estivesse falando. Tá? Eu vou me esconder. Adquira agora o seu ingresso pelo site simpla.com.br ou no Movie Art Cinema em Nova Prata. Ponto a ponto. Segunda, às 9 da noite. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje e falando sobre o Dia do Consumidor, um dia alusivo pelo fato que foi dia 15 de março. Nós estamos trazendo esse assunto para essa sexta-feira, para que a gente possa conversar um pouquinho, entender um pouquinho sobre todas as questões de compras, vendas, o que nós temos de direito, o que nós temos de deveres também. E para isso aqui conto com os doutores Rodolfo Schmidt e com o Tobias Moresco Todeschini. E agora eu gostaria de voltar para esse nosso assunto, falando um pouquinho também sobre a questão de compra internacional. Quantas vezes a gente acaba fazendo compras e não se dá por conta, ou se deu por conta, óbvio, de que a compra vem de outro país, né? Claro que em alguns sites que são intermediários, a gente às vezes nem olha quem era o vendedor, só vê que tá verdinho lá, a compra vem de outro país mesmo, mas tá tudo certo. Mas por vezes a gente entra em sites e faz as compras. E Rodolfo, como a gente pode ver essa questão, porque poxa, estou comprando fora do país.
E sabendo que o direito do consumidor, que nós temos, todas as leis, elas são dentro do nosso país. Como é que a gente vê? De um modo prático, Laura, até eu tenho um caso concreto para explanar para o nosso telespectador, né? O que acontece? Foi a compra de um aparelho celular, né? Então, o nosso cliente fez a compra desse aparelho também pela internet, né? Esse aparelho ele veio de uma marca mundialmente conhecida, estabelecida em Portugal. E o que acontece? Há 2 meses de uso, 1 mês e meio de uso, a bateria começou a dar problema. E aí ele tentou entrar em contato com a empresa em Portugal, não teve retorno. Com o intermediário, também não obteve retorno, ou até um retorno não satisfatório. Traga aqui na nossa sede em Portugal e mande para cá com os custos por tua conta, enfim. Não, peraí, eu paguei pelo valor, eu quero o meu produto funcionando. E aí sim, então, veio a nossa procura. E o que eu acho muito bacana do direito do consumidor aqui no Brasil é que é competente o foro, que a gente chama, onde vai ser entrado com a ação, é competente para receber, processar e julgar o ato do local do vício ou do fato desse produto. Então, mesmo a compra partindo de Portugal para nosso município de Nova Prata, o escritório pôde manejar a ação aqui na nossa localidade, dentro do nosso território nacional. E também há de se dizer que, como essa marca ela é mundialmente conhecida, também existia aqui no Brasil. Então formou-se o que a gente chama de grupo econômico. Além daquele CNPJ que constava no Brasil e da empresa de fora, nós conseguimos então manejar essa ação contra essa empresa, esse grupo econômico, e também contra esse intermediador, né, dessa relação. Isso faz com que seja o direito do consumidor, mas também os seus deveres com as próprias empresas. Então, toda essa relação e mecanismos fez com que, a partir dos avanços do nosso diploma legal do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, lá de 1990, com as emendas, as suas redações que foram tendo ao longo do tempo, me permitisse, então, que eu manejasse a ação aqui. Se fosse do contrário, provavelmente a ação tem que ser proposta em Portugal. O cliente não iria aceitar, né? Com certeza. Iria dar muito mais custo, todo esse deslocamento, enfim, até do que adquirir um aparelho o país novo. na Europa, do Sim. que adquirir um aparelho novo. Não, tá certo. Então, como é bom saber que também um amparo para quem faz essa compra e pode sim resolver a situação por aqui. Então é muito bom. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos direitos das empresas também, né, Tobias? Porque sabemos que muita empresa, sim, as empresas elas são consumidoras também. Então, como a gente pode ver isso? Certo. Então, essa questão, nós temos o direito empresarial do consumidor. E aqui eu vou aproveitar para citar um exemplo, onde nós temos o direito empresarial do consumidor e, por outro lado, a falha no dever de informação. Então, por exemplo, a empresa, o CNPJ, também é reconhecido por lei como consumidor, não é só fornecedor. Nós tivemos casos que foram trabalhados já, por exemplo, onde as empresas contrataram um seguro para os seus estabelecimentos. Ocorreram furtos nos estabelecimentos, então à noite, final de semana, não tinha ninguém. Acionou o seguro, contratou com a seguradora, que havia contratado com a seguradora, e a seguradora negou. Então, o cliente, no entender do cliente, eu tenho seguro para o meu estabelecimento, para que cubra tudo, né? Foi para isso que eu contratei. E normalmente o seguro empresarial, ele é mais caro, um pouco, né? Porque existe um risco maior. Ok. Aí, negativa, por quê? Porque a alegação, por exemplo, não foi furto qualificado.
não houve um rompimento de algum obstáculo, não foi a mão armada. São critérios que o leigo, a pessoa que não é do direito, não tem esse conhecimento. Quando contratou o seguro. E aí, o que fazer? Simplesmente não vou fazer nada porque foi negado. Então foi lesado, houve uma falha no dever de informação, porque no momento da contratação não lhe foi explicado que haviam essas minúcias e que esse tipo de fato não teria a cobertura. Então entramos com ações judiciais, já tivemos vários ganhos de causas e, enfim, em todo o Brasil, né? Hoje tem jurisprudência em todas as instâncias do judiciário, tá? Desde instâncias iniciais até finais, aonde que reconhece a falha no dever de informação, que são critérios que o leigo não tinha como saber, que não lhe foram explicados detalhadamente e que, se fossem explicados no momento da contratação, muito provavelmente não teria nem contratado. Por quê? Né? Não vale a pena. Então, a questão é apenas um exemplo, né? A questão do direito empresarial do consumidor, empresa na qualidade do consumidor e a falha no dever de informação. Então, a informação tem que ser muito bem prestada, muito bem esclarecida, tanto documentalmente quanto no momento da contratação, seja por telefone, por videochamada, presencial. Né? Então, a gente vê acontecer muito disso e o judiciário tem esse entendimento de que não pode ser negada essa cobertura securitária, nesse caso, por exemplo, porque o consumidor desconhece termos e conceitos jurídicos, né? Tá então, nessa certo. parte. E aproveitando, então, Claro. um pouco do assunto, como o Dr. Rodolfo comentou, nós temos ligado à OAB, um braço da OAB, que é a nossa Comissão do Direito do Consumidor, né, aqui em Nova Prata, da qual nós participamos. E em virtude disso, promovemos em homenagem ao Dia do Consumidor, não foi possível essa semana, em virtude da questão da palestrante, dos compromissos, mas agora na próxima semana, no dia 24, teremos uma palestra com a professora Nádia Tonial, uma pessoa que tem vasta experiência, participa da Comissão do Direito do Consumidor, pessoal da faculdade, eles têm o Núcleo de Direito do Consumidor lá, e enfim, ela vai vir dar uma palestra na Câmara de Vereadores, agora dia 24, especialmente para os advogados, né? É uma palestra gratuita promovida pela OAB para aprimoramento dos advogados nessas questões de consumidor do dia a dia, que hoje no judiciário, segundo a pesquisa que nós fizemos junto com o Dr. Rodolfo, representa, digamos assim, a maior fatia de ações judiciais existentes, que é na parte do direito do consumidor. Tá Então, influencia na vida de todos e influencia esses conhecimentos tanto para os consumidores quanto para os operadores do direito, são fundamentais porque são muito rotineiros, né? Acontece praticamente para todo mundo ter alguma situação Com certeza. desse tipo. E como a gente vê que a importância de fazer workshops, palestras, enfim, e fazer com que tudo seja colocado da melhor forma, porque, Rodolfo, tem mudado, provavelmente, tudo deve estar sofrendo muitas mudanças, porque como a gente vê que era correto em certo tempo fazer de uma forma, agora já se muda e acredito que tenha que dar conta de poder manter todo mundo informado e poder prestar todos esses serviços também para a comunidade, né? A gente comentava em off, né, eu com o Dr. Tobias, que a lei ela não consegue acompanhar todo o crescimento da sociedade, embora ela busque o equilíbrio. Então, devido até à burocracia de tramitação dos projetos de lei, a gente não está falando aqui que não existe a boa intenção. A gente está falando que o trâmite burocrático entre Congresso Nacional, enfim, Câmara de Deputados, Senado Federal, ela é bastante densa
e às vezes não permite que a lei ela acompanhe então toda essa evolução que a sociedade passa, Laura. A gente verifica também que no processo comum, né, o artigo 337 do Código de Processo Civil, ele preconiza o quê? Incumbe a parte que alega provar, né, enquanto incumbe ao réu provar fatos extintivos, modificativos, alterativos do direito pleiteado. Isso significa dizer que no Código de Defesa e Proteção do Consumidor é o contrário. O consumidor é considerado a parte hipossuficiente, ou seja, a parte miserável no nível jurídico apenas do termo, seja economicamente, seja tecnicamente. Ou seja, o consumidor alega e a empresa demandada vai ter que fazer prova em contrário. O ônus da prova a gente verifica que é invertido em causas consumeristas, né? Indúbio pro mísero, né, é o princípio aplicado nessas relações. Também, aproveitando o gancho do evento, eu costumo dizer que o advogado bem informado é o cidadão bem representado, né? Porque nós somos a voz e a vez da população em juízo, e mais especificamente do consumidor. Quando o consumidor bate a porta do nosso escritório, ele verifica na personalidade daquele advogado da confiança a última porta da esperança dele. Então, são esses eventos, Dr. Tobias, que prestigiam ainda mais a nossa classe e que nos permitem prestar um serviço de ainda maior qualidade a nossos clientes. Maravilha. Então eu gostaria de deixar esse espaço, pessoal, para que a gente possa fazer as considerações em relação ao tema de hoje. O que pode ainda servir como dica para alguém, ou o que precisa ainda ser dito perante todo esse... Claro que a gente sabe que o tempo a gente falaria muito mais, mas estamos chegando ao final. Então, Dr. Tobias, o que podemos pontuar mais? Acredito que temos que ficar, como um todo, né, como a sociedade, todos, mais atentos aos negócios que são feitos, a forma de fazer os negócios, as relações comerciais. Atualmente percebe-se um imediatismo, né? Então tudo é muito rápido, tem que ser muito veloz, e acredito que é necessário muitas vezes dar uma desacelerada, sabe? Pontuar com calma, analisar o negócio, conversar, consultar um profissional, seja da área que for, para que possa lhe orientar melhor, aproveitar essa evolução que nós estamos tendo no direito, no Código de Defesa do Consumidor, para formalizar ao máximo quando for fazer um negócio. E-commerce, ficar muito atento, então, pesquisar nos sites, por exemplo, Reclame Aqui, sites assim, que informam fornecedores que têm problemas, né? Eu acredito que seja nesse sentido, sabe? Que as pessoas têm que ficar mais atentas e analisar com um pouco mais de calma e não tanto imediatismo. Porque a lei, ela está ali. Ela nos favorece na condição de consumidores. Sejamos como consumidores pessoa física, como pessoa jurídica, ela nos favorece. E muitas vezes a gente percebe que ocorrem problemas ou que chegam ao judiciário situações que, se tivessem sido bem contratadas, nem chegariam até esse ponto, né? E por outro lado, nos casos que o consumidor é lesado, então, por exemplo, a falha no dever de informação. Hoje nós temos muitas questões aí, viagens também, que tem muitas ações nesse sentido, atraso de passagem aérea, enfim. Essa evolução, ela vem cada vez mais regrando, porque o judiciário pune também os infratores, os aproveitadores, né? Questão também que nós vemos no dia a dia, esses empréstimos consignados que entram na conta das pessoas sem que a pessoa tivesse contratado, sem que soubesse. Então, está havendo uma evolução. O Código de Consumidor está trazendo
a realidade, a lei mais próxima da realidade. Ainda temos, como o Dr. Rodolfo pontuou, temos ainda a evoluir, ainda não está no ideal, mas eu acredito que a sociedade está caminhando para um ponto onde chegaremos nas relações diárias, nas relações comerciais, muito em breve, muito mais evoluídas do que você tem hoje. Então eu vejo com muito positivismo, eu acho que a sociedade está caminhando para um ponto onde as relações comerciais tendem a serem cada vez melhores, mais saudáveis. É isso aí, e muito importante, né, o que foi falado aqui, que é o prevenir, para não precisar remediar depois, né? E caso precise, temos bons profissionais. Rodolfo, tuas palavras para o nosso programa de hoje. Laura, sempre agradecer os gentis convites para retornar essa emissora, é com muito carinho que eu sempre me desloco até aqui. Agradecer as palavras iniciais do Dr. Tobias, dizer que a minha estima pessoal e profissional pelo colega são recíprocas. Nós vivemos ainda em um momento onde existem resquícios pandêmicos, tá? O que a gente não pode tirar dessa mesa e colocar de lado ainda. E fora, obviamente, a questão da doença em si, de tantas mortes que houveram, a pandemia ela foi uma importante escola para todos. Seja no aspecto pessoal, social e também profissional. Eu verifico analogicamente que essa questão pandêmica ela pode sim ser aplicada no direito do consumidor. O golpe em si, né, o imediatismo, Dr. Tobias, o golpe, desconfiar, sempre tenho em mente que o golpe, para ser perfectibilizado, inevitavelmente tem a malícia de quem aplica e a possibilidade de aferir lucro de quem cai, infelizmente. Então, popularmente, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. A advocacia preventiva, eu reforço esse sentido. O profissional da advocacia, ele está ali para amparar o consumidor que se sente lesado. E diga-se de passagem, vai gastar muito menos, inclusive com os nossos serviços, né, Dr. Tobias? Certo. Numa consulta prévia, do que em um processo de tentativa de reparação daqueles danos que sofreu. Então é com essas palavras que eu finalizo a minha fala, agradecendo mais uma vez por estar aqui. Maravilha, muito eu acredito que além do que você ponderou, Dr. Rodolfo, a questão judicial, ela envolve um desgaste emocional. Então, a pessoa se preocupa, a pessoa se estressa, enfim. Então, sempre o preventivo é o melhor. Evitar todos os problemas é quase impossível, mas podemos minimizá-los e tornar mais leve, né? Então, aproveitando também, faço estimas pelo convite que me foi concedido pela Conecta. É um prazer estar aqui, participar com a Laura, Obrigada. Amiga, conhecida de infância nossa, né? E com o Dr. Rodolfo, a quem eu também tenho grande admiração também. Então, Maravilha. meu agradecimento. Nossa, eu que agradeço a vocês, né, estarem aqui de forma, dizer, posso estar aqui, vou falar sobre isso, porque eu sei que o quanto é importante, talvez para vocês, é um momento que poderiam estar nos seus escritórios, fazendo seus trabalhos, que a gente sabe que é sempre muito corrida essa vida, né? Mas estar aqui, prestando esse serviço para a comunidade, para nós, e tirar as nossas dúvidas e saber que sim, a gente tem todo esse amparo por trás também. Então, agradeço de coração a vocês, né? Grandes advogados aqui da nossa região. Eu gostaria de agradecer, assim, a todos os que estão nos acompanhando nessa manhã, convidando também para que continuem na programação da Conecta Mais. Hoje nós temos o Conecta News e após, temos a reprise deste programa às 9 horas nas sextas-feiras. Então, pessoal, um abraço a todos e até segunda-feira.